Presente no programa para discutir o assunto, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Doutor Marcelo, bom dia. Vamos falar hoje sobre redução de maioridade penal aqui no programa. Para a gente abrir o nosso assunto, nós separamos aqui um trecho da entrevista que nos concedeu recentemente ao programa o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que foi questionado sobre o assunto aqui e nos deu essa resposta quando perguntado sobre a possibilidade do parlamento voltar a discutir a redução da maioridade penal. Quando eu fui lá presidente da CCJ, em 2015, fui eu quem votou a redução da maioridade penal. Junto com isso, nós sugerimos uma reforma do sistema penitenciário, Pedro. Esse assunto ele foi votado lá em 2015 e nunca mais voltou à pauta da Câmara. Eu não tenho solicitação dos líderes da casa para pautá-la a curto prazo. Mas é importante essa discussão. Nós temos problemas gravíssimos com violência no Brasil, que vão desde o não patrulhamento das fronteiras, quando entram as drogas, quando entram as armas, até a questão do uso do menor infrator pelo crime organizado. E esses também são cooptados por aqueles que deveriam ter um tratamento penitenciário diferenciado, que são esses chefes e integrantes dessas facções criminosas que ocupam e que agem no Brasil. Doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui então ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para a gente discutir esse assunto nessa manhã com os nossos ouvintes. Por que esse assunto da maioridade penal não vai para frente no Brasil, hein? Bom dia. Bom dia. Ele não vai para frente porque existem setores organizados, não é? Que procuram boicotar qualquer tentativa de uma repressão mais séria à criminalidade, tanto no âmbito dos maiores de 18 anos, quanto no dos menores de 18, chamados inimputáveis. Não é? Aqui no Rio, por exemplo, é só um exemplo, existe no Brasil todo, chamada Frente Nacional pelo Desencarceramento. No Rio, nós temos a Frente pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, que prega a soltura de criminosos, é? E que tem um manifesto, vocês podem encontrar nas redes sociais, no item 13, prega a extensão dessas medidas de soltura, de desencarceramento, para os menores de 18 anos que estejam em unidades de internação pelo cometimento de crimes. É? E a parte final desse manifesto, as palavras de ordem em caixa alta são: nenhuma vaga a mais. Então o plano é o seguinte: boicotar a criação de novas vagas, tanto para maiores no sistema prisional, quanto para menores de 18 anos no que a gente chama de sistema socioeducativo. A nossa lei de menores infratores é cheia de eufemismos, né? Então, essas unidades de internação estão superlotadas. E há mais de 10 anos que essas ONGs, esses movimentos, boicotam a criação de novas vagas, que é para poder depois chegar nessas unidades, tirar aquelas fotos conhecidas dos menores apinhados, né? Olha como eles estão, como se fossem sardinhas em lata, precisam ser libertados. Né? Então, a coisa tem método, né? É uma visão ideológica de que o criminoso é uma vítima da sociedade, o menor criminoso, o menor delinquente, da mesma forma, né? Então ele não deve ser punido, deve ser todo mundo colocado na rua. Né? Nós temos hoje no Rio, né? O deputado Arthur Lira mencionou o crime organizado. A nossa estimativa é de que as 3 facções do tráfico usem como soldados são os matadores do tráfico, né? Que aqui no Rio, com muita frequência, usam fuzil. 50% deles no Rio de Janeiro são menores de 18 anos. Né? Isso é muito interessante para o tráfico, porque um menor de 18 no Rio de Janeiro, se ele for preso por um homicídio, ele fica, em média, 8 meses preso e volta para a rua. Se ele for preso por um latrocínio, um roubo com morte, aí ele fica 1 mês a mais, 9 meses em média, e volta para a rua. Então é interessante para o tráfico recrutar essa mão de obra, porque ela volta logo, né? Mesmo que seja presa, volta logo. Né? Essa é a nossa situação.
Doutor Marcelo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Assim, eu fico olhando essas entidades, né, como esta Frente Nacional pelo Desencarceramento e ONGs, inclusive algumas delas que ingressaram com aquela ação no Supremo para proibir a polícia. Essa gente toda, essa gente dessa laia, não é financiada, não seria financiada pelo tráfico? Há evidências disso? Olha, eu não sei se são financiados, mas eles estão claramente aí para atender os interesses do tráfico, né? Se você verificar o item 12 do manifesto dessa frente pelo desencarceramento no Rio de Janeiro, ela pede debate crítico acerca da, aspas, falida e danosa política de guerra às drogas, de modo a avançar no sentido do seu fim. Eles querem o fim da guerra às drogas, né? Pois a guerra às drogas é a principal causa do encarceramento e da violência. Então, para eles, a causa do encarceramento e da violência não é o tráfico, é a guerra ao tráfico, é o combate ao tráfico. Então, vamos deixar o tráfico traficar em paz. Essa que parece ser a ideia. Né? Vamos deixar. Esse é o mesmo pessoal que reclama de operações policiais contra o tráfico de entorpecentes. São as mesmas ONGs, Conectas, Justiça Global. Esse manifesto é assinado por essas ONGs, pelo deputado Marcelo Freixo, por deputado Renato Cinco, que também é do PSOL aqui do Rio de Janeiro, enfim, né? Coletivos conhecidos, ligados também a partidos de esquerda, né? E é isso, né? É assustador, porque são essas mesmas ONGs e políticos que dizem que absurdo, olha, está havendo uma existe um problema de superpopulação carcerária, existe mesmo, né? Existe um problema de superlotação também para os menores infratores, existe mesmo. E aí a gente propõe, vamos construir novas unidades, e eles colocam aquela palavra de ordem, nenhuma vaga a mais, nenhuma vaga a mais. Bem, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre segurança pública, com o procurador do Rio de Janeiro, doutor Marcelo, que vai falar para a gente também a respeito da visão dele sobre processo legislativo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, essa conta eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que aconteceu, eu queria saber a visão do senhor. A pauta de segurança pública foi uma pauta muito forte na eleição, não só do presidente Jair Bolsonaro, como também do Congresso Nacional, que está aí hoje. Houve uma grande renovação no Congresso, boa parte dos deputados e senadores se elegeu na esteira também da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e muitos deles ligados à pauta de segurança pública. Porém, a gente não acompanha hoje, na Câmara nem no Senado, assuntos como esse da maioridade penal e outros ligados à segurança sendo colocados efetivamente em pauta. Se existe hoje, não sei se exatamente maioria, porque são assuntos que têm divergências grandes entre a própria base governista, mas se existe hoje uma corrente majoritária, pelo menos favorável, a colocar isso em pauta, por que isso não vai para frente, doutor Marcelo? Eu acho que é um problema de falta de articulação política da base governista, né? Precisava se articular melhor, porque esses, como você disse muito bem, são temas que foram importantes também na eleição do atual presidente. Não é? Nós tivemos, por exemplo, uma reforma do Código de Processo Penal, no chamado pacote anticrime, não é? Que não só foi muito tímida em alguns aspectos, né? Houve alguns avanços pequenos na lei de execução penal, nesse negócio de progressão de regime semiaberto, saidinha, temporária. Houve alguns progressos muito tímidos. Em compensação, quando eu digo progresso, eu estou falando do ponto de vista da sociedade, né? Porque eu considero progresso o endurecimento da lei penal e que um criminoso de alta periculosidade, um assaltante à mão armada, não possa voltar para a rua depois de um sexto, né, de cumprimento da pena, né, que ele foi condenado. 6 anos, volta para a rua com 1 ano. Então, nesse sentido, houve alguns avanços muito tímidos, né? Em compensação, houve, em outros pontos, um retrocesso. Houve determinadas pautas que eram da esquerda, né, na área do processo penal. A esquerda tende a ter uma pauta mais leniente com a criminalidade violenta, porque eles têm essa visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, e eles conseguiram algumas vitórias, né,
curiosamente, um colega meu também, professor de processo penal, comentava isso, que enquanto eles estiveram no poder, né, no executivo, eles não conseguiram. E foram conseguir agora justamente durante o governo de um presidente de direita, né? Então, houve uma contradição aí, acho que houve uma falta de articulação. Quando eu lembro que esse pacote anticrime foi analisado por uma comissão da Câmara, liderada ali pelo deputado Marcelo Freixo, né? Já é um indicativo disso, porque se o pacote é anticrime, o relator não pode ser o deputado Marcelo Freixo, porque ele não tem nenhuma inclinação a aprovar medidas mais duras contra o crime. Pelo contrário, ele é um dos signatários desse manifesto que pede o fim do combate ao tráfico de entorpecentes e o desencarceramento em massa. Está escrito assim, é curioso, mas está escrito assim, desencarceramento em massa, né, dos criminosos presos. Doutor Marcelo, o que é preciso na visão do senhor como um homem da lei, né, como diz o Datena, como alguém que está diretamente ligado aí com essas questões da criminalidade, lida, né, nos pareceres aí do Ministério Público do Rio de Janeiro. O que é preciso para a gente reduzir a maioridade penal? Precisa mudar a Constituição? Precisa mudar a legislação infraconstitucional? Qual é o caminho para essa mudança na sua avaliação? Precisa mudar a Constituição, né? Porque a questão da maioridade penal está prevista no texto constitucional. É preciso mudar a Constituição e dar um mínimo de coerência à nossa legislação, né? Não faz sentido que a mesma legislação que permite que um jovem de 16 anos vote para presidente da República considere esse jovem inimputável, né? O menor de 18 é considerado pela nossa legislação inimputável. O que é inimputável? Inimputável é a pessoa que não consegue entender que aquilo que ela está fazendo é crime, que aquilo que ela está fazendo é errado. São duas causas de inimputabilidade. Uma é a doença mental. Em virtude de uma doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é a redação do artigo 26, a pessoa não consegue entender o caráter criminoso daquilo que ela pratica. Tá? Isso tem que ser avaliado por um perito, tá? Por um psiquiatra forense. A outra causa, que não precisa de avaliação, porque é uma presunção da lei, é a menoridade. Se você ainda não completou 18 anos, você não tem desenvolvimento mental suficiente para entender que matar é errado, que estuprar é errado, que assaltar é errado. Isso em 2021 parece até uma piada, tá? Quer dizer, você tem, pela nossa lei, a capacidade de entender qual é a melhor proposta dos candidatos a presidente para a política de juros do Banco Central, né? Para a política de emprego, né? Para a política de segurança pública, para a política fundiária, ou seja, uma série de questões extremamente complexas, muitas delas eu não entendo, eu não tenho capacidade de dizer qual é a melhor proposta, né? Mas você que tem 16 anos, você tem capacidade para entender isso, mas não tem capacidade para entender que matar é errado, que estuprar é errado. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, são questões muito mais simples, né? Que o meu filho com 12 anos já sabia que matar é errado, que roubar é errado, né? Que agredir é errado. Né? E, no entanto, nós temos essa situação. O menor de 16 anos tem capacidade reconhecida para escolher qual é a melhor proposta de governo nos candidatos a presidente, governador, prefeito, etc. Mas, teoricamente, ele não tem, por uma presunção absurda da lei, uma ficção, na verdade, né? Ele não tem capacidade de entender o caráter criminoso do ato de matar alguém, do ato de apontar um revólver, né, e assaltar essa pessoa, diga. Doutor Marcelo, tem em vários países, né, tem concepções diferentes, né, por aí afora, sobre o limite, né, reduzir a maioridade penal para que idade, né? Aqui uma discussão que é mais ou menos... é mais frequente, né, a proposta de se reduzir para 16 anos, que é a idade que permite, por exemplo, como o senhor explicou muito bem, que o garoto de 16 anos vote para presidente. Então seria reduzir para 16. Mas há países que não tem limite nenhum. Cometeu crime tem que ser punido de alguma maneira, né? É claro que um menor não pode cumprir pena de qualquer espécie ao lado de criminosos de maioridade. Isso é outra conversa. Hoje já é a questão da execução penal. Mas eu digo o seguinte, qual que o senhor considera
a proposta mais adequada? É não ter limites de idade? É reduzir para 14, para 15, para 16 anos? Qual que seria o melhor? Eu acho que é uma proposta intermediária, né? Eu acho que a redução deve ser para 16 anos, né? Pelo critério etário, puro e simples, nessa faixa, né? A partir de 16, você já tem amadurecimento suficiente para ser responsabilizado pelos seus atos, né? Abaixo de 16, aí eu acho que nós poderíamos adotar o critério que é utilizado na maioria dos estados americanos, né? Já que lá a legislação é estadual, né? Você vai ter... os Estados Unidos realmente não tem limite de idade. O que vai se fazer é uma avaliação psicológica, psiquiátrica, multidisciplinar daquele menor que praticou o delito, para se verificar se ele já tem maturidade suficiente para ser julgado como adulto, tá? Esse critério cronológico dos 16 anos, existem países que a responsabilidade de adulto começa 14 anos, né? A Alemanha é sempre muito citada por ter um sistema tutelar, né? Que dizem que é semelhante ao nosso, né? E que foi inspiração para muitos países da Europa, mas, na verdade, na Alemanha é admissível que um menor de 14 anos que comete crime grave, né, já seja julgado por adulto, desde que passando por essa avaliação de profissionais, né, que vão dizer que se ele já tem ou ainda não tem maturidade suficiente. É muito citado esse exemplo da Alemanha de forma enganosa, né? É um exemplo que foi mais ou menos seguido por Portugal, Bélgica, uma série de países, né? Mas, então você tem essa combinação, você tem uma idade a partir da qual ele é plenamente imputável, né? E antes dessa idade, não necessariamente ele vai deixar de ser julgado como adulto. Isso vai depender da avaliação que vai ser feita. Eu acho que essa combinação é o melhor sistema, né? E essa idade no Brasil, me parece que deveria ser 16 anos, até por uma questão de coerência com a legislação eleitoral, por exemplo. Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, professor de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, conversou mais uma vez conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Na semana que vem ele volta para conversar com a gente sobre outro assunto ligado à segurança pública. O nosso objetivo aqui é trazer para você mais informações, né, para que a gente possa combater organizações criminosas, trazer mais segurança para a população, né? A gente está falando muito da pandemia, mas tem outros assuntos também que não podem parar no país. A gente sempre lembra aqui. E essa violência toda não parou na pandemia. A gente está vendo aí números crescentes, violência doméstica, atuação do crime organizado, né? A forma como o crime organizado vai se estruturando. Não podemos deixar esse assunto passar em nenhum momento, porque a cada dia que passa eles estão mais fortes, estão mais organizados. Você vê que o PCC tem banco hoje em dia, né? Virou uma multinacional, uma facção criminosa. E é só com o rigor da lei, como disse o Dr. Marcelo, que nós vamos mudar esse quadro. Dr. Marcelo, um abraço, obrigado pela participação, até semana que vem, hein? Obrigado, um abraço.